Olá, Ei, Jéssica, como você está? Alô, eu, Dan. bem, e você? Muito bem. Eu estou nesse exato momento direto da Torre E Leste aí, do Louvre. de onde falamos hoje? Ó, dá para ver que eu estou na Torre Leste do Louvre. É nada, estou num mocap de Louvre aqui. Eu acabei de chegar de uma viagem muito legal para o Blumenau, sul do Brasil. Estou no terminal de desembarque aqui do aeroporto de Congonhas. E deu para comparar bem, né? Porque o aeroporto de Congonhas, ele já do que já foi, do que é hoje, é um aeroporto bem grande, né? Assim, tem uma estrutura bem legal, né? Muito lotado hoje, porque as pessoas estão meio que saindo para feriado, essas coisas. Mas enfim, é, Ai, por causa de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas então estou aqui e falei, vamos aproveitar e falar com a Jéssica, porque Jéssica está num lugar muito especial. Conte-nos, diga-nos, onde estás, Jéssica? estou hoje aqui em Bilbao, na Espanha. Olha, Parece São Paulo aqui, né? Ó, as obras. parece. É. Mas dá Centro pra de ver, São olha, Paulo, dá pra mas ver não o é. Bilbao escrito ali em cima, ó, tá vendo? Não, agora não dá mais, Deixa eu mas ver. não, afasta um pouquinho. Olha lá, ó. Não, sobe um pouquinho a câmera, sobe um pouquinho. Olha lá, tem alguma coisa que é do Bilbao ali que eu consigo ver, ó, no alto, Ah, é verdade, é do hotel. do É alto, verdade, você está viu? certíssimo. É. Muito Então, bem. você está em Bilbao. Bilbao é o país, é a Eu capital do País tô. Basco. Bonito lugar, Sim, legal. muito bem. Olha aqui, não parece o centro? Você consegue ver ali? Parece o centro de São Sim. Paulo. É, bonito. Depois eu mostro mais. Então, aí a gente estava pensando aqui em falar com os nossos telespectadores, os nossos seguidores, sobre essa questão da Espanha, como é que a Espanha chegou onde chegou, né? Hoje a Espanha é um país moderno, com distribuição de renda, tem muitas multinacionais, é um importante player. A Espanha mantém relações muito fortes com a América Latina, porque a gente sabe que a América Latina, em peso, fala espanhol, né? O Brasil fala português e, por ter um número de habitantes muito grande, a gente dá uma compensada, mas em número de países é imbatível, né? Quando não tivesse países falando espanhol. E sem contar que o espanhol também é falado, é o segundo idioma de várias sociedades, porque virou uma maneira de se comunicar com o mundo, né? É muito fácil encontrar, sei lá, um passeio turístico na Rússia. Ah, quais idiomas falados aqui? Inglês, francês, russo, inglês, francês e espanhol, né? Então, o espanhol é um idioma bastante difundido. E a Espanha, para quem não sabe, olhando assim a Espanha agora, né? A Jéssica vai ficar um pouquinho de onde ela está, que é Bilbao. A Espanha até 1975 era um país muito, mas muito atrasado. Então, de 75 até 90, a Espanha precisou fazer obras e reformulações, se reinventou, o país se reinventou praticamente, tá? Então, o que a gente precisa pontuar aqui, para quem está nos acompanhando, é que essa história de 75 começou em 36. 1936, a Espanha passou por uma revolução. Essa revolução, a Revolução do Franco, o General Franco, e foi um embate entre capitalismo e comunismo, praticamente. Então, quem era a favor da igreja, quem era a favor da distribuição de renda era comunista, e quem era a favor de um Estado totalitário era capitalista, né? Franco acabou vencendo essa revolução, até foi uma guerra, né? Essa guerra durou de 36 a 39 e foi uma antessala, essa guerra acabou sendo uma antessala da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela foi ensaiada em 36, de 36 a 39. A Segunda Guerra Mundial começa exatamente em 39. Então, assim, para voltar um pouquinho na história, não vou entrar em detalhes agora, mas os países se dividiram, sabe? Assim, quem apoiava um lado, quem apoiava o outro na Guerra Civil Espanhola. Saíam, Jéssica, dos seus países nessa época para lutar na Guerra Civil Espanhola como voluntários. De como é que a coisa foi pesada. Aí o lado da direita ganhou, né? O capitalismo ganhou, e Franco ficou no poder até 1975. Morreu tal, e aí assim, aí o país começou a se remodelar, e nessa remodelação ele se preparou para entrar para a União Europeia, né? Para ter o euro, inclusive, depois. E aí as coisas mudaram para caramba, mas com muito investimento em
em tecnologia, em educação de base. Uma das coisas mais legais na Espanha é que eles se preocuparam com a educação superior, assim, claro, mas não tanto quanto eles preocupam, assim, de 100% da grana, 70% foi para ensino básico, fundamental mesmo, sabe? Tipo, os primeiros anos da escola, porque estavam preparando a próxima geração. Então, eles sabiam que tinha uma geração, entre aspas, perdida e que logo viria uma geração, né, muito melhor preparada. E a Espanha hoje se a gente pegar o ranking das melhores universidades do mundo, a Espanha sempre está no meio. Eu que trabalho com internacionalização de carreiras, a gente indica a região de Santander, né, onde está o banco, inclusive, né, como um excelente lugar para estudar negócios, pertinho. E, enfim, essa é a Espanha. Só que também tem a Espanha, que a gente conhece, as pessoas conhecem muito por causa de futebol, né? Barcelona, Real Madrid. E as pessoas sabem também que existe uma divisão muito forte na Espanha, né? Por exemplo, você está num país, aí, numa região que chama País Basco, né? O nome já diz bastante, né? País Basco significa o quê? Uma divisão, né? Quer dizer, eles não se consideram espanhóis. Se fala espanhol, né? Castelhano, mas você vai ver que eles falam basco. Eles são tem muita coisa escrita em basco, etc. E tal. E aí, para quem não sabe, essa região daí acabou exportando terroristas de um grupo chamado ETA, ETA, que era o grupo terrorista que queria a separação na marra do País Basco. Esse grupo terrorista, nos anos 70 e 80, ele impingiu uma série de ataques a instalações militares, a sociedade civil espanhola. Então, assim, muita coisa aconteceu. Assim, um dos grupos mais agressivos, né, que o mundo viu foi o grupo ETA. E o que eles queriam? A separação. Aí vem a pergunta, mas por que a separação? Porque a Espanha, Jéssica, é um país que foi formado por reinos, né? Então, a história da Espanha é uma história de reinos que foram se juntando, às vezes se separavam, às vezes se uniam em prol de um objetivo comum. E a última configuração da Espanha que a gente tem é essa atual, que tem o Reino de Castilha, tem Andaluzia, tem o pessoal, tem o País Basco e tem o pessoal da Catalunha, né? Então essa é a grande divisão da Espanha, né? Andaluzia, Catalunha, País Basco, e Castilha e o que eu falei agora? E Catalunha. Então esse pessoal, assim, eles estão juntos por um motivo histórico, tá? Um motivo de sangue histórico. O que os une formalmente é a representação da monarquia. Então, o rei da Espanha, ele representa todos, mas não o governo. O governo espanhol, o primeiro-ministro espanhol, não necessariamente ele é aceito por todos. Assim, aceito, as pessoas ficam quietas, mas cada um gostaria de ter o seu próprio primeiro-ministro. Como isso não é possível? Eles acabam aceitando o que vence as eleições, né? O que acontece na Espanha hoje, então, é que existe uma tendência muito grande de toda hora se discutir se o país vai continuar do jeito que está ou se vai se separar. A maior tendência hoje, por incrível que pareça, não é o País Basco onde você está se separar. A maior tendência continua sendo a Catalunha, porque a Catalunha tem laços históricos muito diferentes dos laços da Espanha, né, com a Espanha tem, e eles têm autonomia econômica, né? É uma região muito rica, é a região mais rica da Espanha, inclusive, né? Então eles não se sentem, sabe? Na verdade, eles se sentem à vontade em falar que eles querem a separação. Já tentaram de tudo e, assim, eu não descarto a possibilidade de, sabe, se tiver alguma crise muito forte, alguma desconfiança muito grande entre eles, que eles acabam se separando, né? Nós estamos falando de Barcelona, né? E as leis são muito diferentes, né? Eu que trabalho com proteção animal, eu te falo que as leis são muito diferentes. Por exemplo, na Espanha, a Espanha é um país famoso por touradas, mas não na Catalunha. Na Catalunha não pode ter, entendeu? Porque é óbvio, né, que são maus tratos aos animais, mas a Espanha entende isso como um valor cultural, então eles mantêm a questão das touradas, mas a Catalunha não. A Catalunha não pode ter circo com animal, a Catalunha tem regras muito diferentes para dirigir, para conduzir carro, para bebida alcoólica. A legislação é totalmente diferente. É assim nos outros também, mas na Catalunha é mais, a coisa fica mais clara. E a cultura também é diferente, né? Com Gaudí, com todo o processo da questão do como é que chama lá, do senhor Pablo Picasso, por exemplo, né? Então, Pablo Picasso, Gaudí,
figuras assim que acabaram eternizando essas diferenças culturais entre os espanhóis. Mas você está aí, por exemplo, a gente conversou um pouquinho em off aqui, você já passou na porta de um dos museus mais importantes do mundo, né? E eu passei ontem na frente do museu, né? Não pude entrar, não tinha mais, o horário já não me permitia a entrada, mas parecia bem diferenciada de tudo que eu já vi, de titânio, bem legal, uma coisa mais revolucionária e tudo mais. É um museu mais novo, recente, pelo que eu li um pouquinho, mas devo ir no domingo lá, conhecer mesmo lá dentro, mas muito, muito legal. Achei bem bacana. E também tem um museu de artes aqui. É um bem próximo do outro, e eu devo ir lá. Tá, então você vai tentar o museu. Esse museu, Jéssica, ele é mais do que um museu. Esse museu significa a redenção, a mudança do País Basco. O País Basco, uma das regiões mais pobres da Espanha, ao contrário da Catalunha, que é super rico. O País Basco, um país super pobre, mas com o Museu de Bilbao, é como se fosse. Vou te dar um outro exemplo que também aconteceu na Espanha e só na Espanha. É como se fossem as Olimpíadas de Barcelona 1992. Isso deu para a Catalunha uma dimensão global absurda. A cidade de Barcelona, ela era uma até 92 e passou a ser outra muito mais moderna, muito mais eficiente, muito mais bonita, muito mais valorizada em termos de investimento imobiliário por causa do efeito das Olimpíadas. Isso não é comum, sabe assim, um efeito tão forte numa cidade não é comum. No máximo, as Olimpíadas trazem algum tipo de melhoria, sabe assim, tipo, muito pontual, tipo Rio de Janeiro, Olimpíadas de 2016, que a gente viu no Rio, a região portuária central mudou, colocaram o trem, colocaram o VLT, fizeram novas estações do metrô, fizeram finalmente a ligação entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, mas assim, ficou nisso. Agora, Barcelona não, Barcelona mudou radicalmente. E o mesmo aconteceu aí com o Museu de Bilbao. Ele é o grande marco dessa mudança para a Espanha moderna. Então, o Museu de Bilbao, ele acabou representando um pouco o fim do terrorismo desse grupo ETA. O grupo foi se transformando aos poucos de um grupo terrorista em um grupo político. E é isso que ele é hoje. Ele é um grupo político. Então, a coisa está mais ou menos organizada, porque as pessoas hoje veem o ETA como se fosse mais um grupo político mesmo, que prega, que tem os seus próprios, que tem ideais específicos, tal. É claro que eles gostariam lá no fundo de uma separação, mas as coisas tendem assim, Jéssica, quando a economia vai bem, quando o país está se desenvolvendo e ganhando projeção no mundo, essa questão de separação fica muito em segundo plano ou em terceiro plano. Agora, se vier uma crise econômica, por exemplo, a história do Banco Central Europeu com o euro, isso ajudou pra caramba a Espanha. A Espanha recebeu muito dinheiro da Europa, soube usar bem esse dinheiro, não 100%, mas soube usar bem o dinheiro, e aí o país conseguiu alcançar um patamar de desenvolvimento hoje que os espanhóis se sentem bem, assim, não se pode imaginar um processo de espanhol querendo imigrar, querendo sair da Espanha, não se tem isso no horizonte, entendeu? E as pessoas vivem muito bem, elas não precisam. O espanhol não precisa sair da Espanha para trabalhar, entendeu? Ele fica na Espanha, né? Claro, um ou outro, aqui, tal, mas não é um movimento de massa, né? Então, enquanto tiver esse sentimento de que as coisas estão indo bem, os movimentos separatistas eles ficam bem reduzidos, entendeu? Isso tira a força desses movimentos, né? E as pessoas continuam apoiando a monarquia e tal. Agora, a gente até fala assim, né, que quando não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, se tiver um problema econômico, se entrar numa crise mais forte, aí vão começar a contestar a monarquia, vão contestar se vão continuar fazendo parte da Espanha ou não, e etc. Só para fechar esse raciocínio, uma coisa muito legal na Espanha é que eles mantêm, nós não percebemos porque nós somos brasileiros, falamos português, mas a Espanha mantém um contato muito, muito forte com as suas ex-colônias, né, com os países que foram colônias da Espanha. Então, eles são muito próximos, assim. Tanto que quando um argentino pensa em migrar, ele pensa em ir para a Espanha, né? Óbvio, né? Porque Aqui a eu ligação vi é total. bastante. É. Aqui eu consegui ver em Bilbao. Eu já fui para alguns lugares na Espanha, mas aqui foi o lugar que eu vi mais gente do Sudamérica. Então, vi colombiano, vi equatoriano, vi até chileno, coisa que é difícil de encontrar na Europa.
chilenos. Porque o Chile é um país bom, as pessoas não precisam sair do Chile, né? Enfim, Sim. a Espanha atual, então, é um dos destinos mais legais para negócios. Tem muita multinacional espanhola, principalmente na área de telecomunicações. Eles são muito bons em telecomunicações, muito bom em sistema financeiro, né? Basta ver o Santander, né? Como ele é forte no Brasil, principalmente em São Paulo. E é claro, né? Que essas instituições todas acabam atuando no mundo e trazendo lucro para a Espanha. Então, o país é um país muito rico. E com uma história muito linda, né? Então, assim, eu indico total, o que você está fazendo hoje é super legal. Esse museu aí, chama Museu Guggenheim, tá? É o Museu Guggenheim de Bilbao. Tem vários museus em Bilbao, mas esse que eu estou falando que é o grande marco, chama Guggenheim e foi feito por um arquiteto chamado Frank Gehry, que é o mesmo de Nova York. Não, assim, eles conversam. A Fundação Guggenheim de Nova York conversa com a Fundação Guggenheim de Bilbao, tá? Só para você ter uma ideia. Nova York tem um museu, inclusive, muito parecido em termos de concepção, né, que também ajudou pra caramba a melhorar a vida do bairro em Nova York, onde ele está, e esses museus conversam. Existe, até hoje, eu não sei quando isso vai acontecer, mas existe uma vontade muito grande da Fundação Guggenheim em fazer um museu no Rio de Janeiro, com a mesma ideia de um lugar onde esse museu pudesse mudar a vida das pessoas. E esse museu tem até um endereço, a favela da Rocinha, no Rio. Então, fazer um super museu na favela da Rocinha, que é uma favela, né, pacificada, tal, para poder mudar de vez a cara dessa coisa, né, favela, comunidade, e tal. Mas para isso precisa de apoio nacional, local, né? A fundação não tem dinheiro para chegar e comprar o terreno, precisa ter ajuda do governo local. Vamos ver se isso vai acontecer. Enfim, é isso. Espanha, linda, maravilhosa. Você vai para onde depois? Vai ficar só aí? Você vai para Não, eu vim. O Léo tá numa visita a trabalho para uns clientes. A maioria dos clientes ficam ao norte do país. E ele acabou decidindo por ficar aqui em Bilbao, que é o meio do caminho entre os outros clientes. Mas a semana que vem ele tá indo para outra cidade, mas ele definiu ficar aqui. E aí a gente vai desfrutar um pouco mais daqui da área. Devo ir amanhã para San Sebastián, que é uma região praiana aqui, né, do norte, que é muito famosa, por sinal, eu não conhecia. Quer dizer, eu não conheço, né? Vou ouvir falar agora recentemente, com a minha vinda para cá. E amanhã devo ir lá e depois no domingo, como não tem previsão de chuva, aí eu vou visitar museu, vou fazer as coisas mais indoors. Legal, joia. Então, mas bem legal, muito legal. Tire fotos, alimente a sua plataforma cultural e aí depois a gente pode gravar, na semana que vem a gente pode gravar com mais impressões suas da Espanha, tá bom? Sim, com certeza. Muito legal aqui, muito organizado, né? Um país muito limpo, organizado. Eles são meio desesperados, assim, minha opinião. De tipo, não faça máscara. Meu Deus, não entre. Não saia. Ai, ai, ai. Mas é muito bacana, é muito legal ver a organização. Legal. Tá, e aí então depois a gente grava mais um falando sobre as suas impressões, porque você vai visitar vários lugares ainda, né? Aí depois você conta pra gente como é que foi esse passeio aí, tá bom? Sim, pode deixar, a gente grava assim. Então tá bom. Ó, aproveite bastante. Beijos, lembranças aos nossos seguidores aqui e voltaremos em breve. É isso aí. Até semana que vem. Tchau, beijo. Tchau, beijo.